Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pedro Henrique Marum aqui para esse GP às 10 de sexta-feira, fechando a semana. Você que está assistindo no horário da exibição sabe que está rolando treino livre da Fórmula 1, já teve um, vai ter outro. Tem treino de classificação e corrida amanhã, tem corrida no domingo, GP da Bélgica, Spa, enfim, tudo aquilo que Spa-Francorchamps costuma oferecer, deve ter chuva, enfim. Também tem Indy no fim de semana, um oval curto em Gateway, lá no Illinois, rodada dupla que pode praticamente definir a temporada, com o Dixon a mais de 80 pontos na frente do Joseph Newgarden. Então, acompanhem o fim de semana no Grande Prêmio. Mas eu não vou falar de nada disso aqui agora. Eu vou falar, e aqui eu vou dialogar diretamente com o título desse vídeo. Você que deu play no vídeo já sabe do que se trata, da grandeza dos jogadores da NBA e como aponta o provincianismo da Fórmula 1. Uma Fórmula 1 que, historicamente, ela mostra isso, mas é especialmente decepcionante em tempos de Lewis Hamilton, em tempos em que suas principais estrelas, algumas das suas principais estrelas, mostram entender o mundo à sua volta, ou pelo menos se importar com. A gente vê outras de suas estrelas e as estrelas que apontam para o futuro, sobretudo Max Verstappen e Charles Leclerc, mantendo o provincianismo da Fórmula 1, que não gosta da vida real. Então vamos fazer essa relação rapidinho, porque você já está sabendo, você que está aqui nesse vídeo provavelmente já sabe bem, já ouviu bem tudo que está acontecendo na NBA. Na última quarta-feira, os jogos não foram disputados, 3 jogos foram boicotados, não adiados pela NBA. Isso é importante que se faça esse asterisco. Uma decisão que começou com o Milwaukee Bucks, Milwaukee, cidade do estado do Wisconsin, e foi lá no Wisconsin, numa cidade chamada Kenosha, no começo dessa semana, que um homem chamado Jacob Blake, um homem preto, foi assassinado, massacrado pela polícia depois de separar uma briga na rua entre 2 mulheres. Ele estava entrando no carro onde estavam os seus filhos e foi... realmente é importante fazer esse destaque. Massacrado, tá? Essa é a palavra. Com 7 tiros pelas costas, sem apresentar qualquer perigo. Esse é o tipo de coisa que acontece. Eu estou falando dos Estados Unidos porque o caso se passou nos Estados Unidos e as manifestações se deflagraram lá, tá? A gente tem casos a destacar aqui, tratando especialmente do Rio de Janeiro. Vou citar o caso do João Pedro, menino de 14 anos esse ano, que foi assassinado dentro de casa pela polícia que invadiu sem motivo, absolutamente, e matou o adolescente, criança, né? O caso da Cláudia, que foi arrastada por uma viatura da PM há alguns anos também aqui na zona norte do Rio de Janeiro e por aí afora. O que não falta aqui é exemplo de brutalidade policial e racismo sistêmico. Mas enfim, estamos falando desse caso porque foi ele que deflagrou mais essa onda de protestos e outra. Não precisamos lembrar tudo que tem acontecido nos últimos meses. Esse não é um caso isolado e esses protestos eles são a continuação de algo que já vinha acontecendo. Bom, o Milwaukee Bucks, time do estado do Wisconsin, decidiu não entrar em quadra ontem no jogo ontem para mim que estou gravando, para vocês anteontem, contra o Orlando Magic, que era um jogo decisivo da pós-temporada na bolha da NBA. O pessoal está completamente trancado e isolado do mundo lá em Orlando, nas instalações da Disney, para que terminem a temporada protegidos da pandemia. Então, toda aquela proteção é realmente uma bolha, toda a proteção, todo o isolamento de uma liga que tem 90% de jogadores pretos, enquanto esse tipo de coisa continua acontecendo nas ruas. Enfim, os Bucks não entraram em quadra e aí isso acabou se arrastando para os outros jogos do dia. O Houston Rockets, do MVP da liga, já James Harden, acabou entrando em acordo com o Oklahoma City Thunder, do Chris Paul, um dos líderes da liga entre os jogadores.
que não jogassem, e à noite tinha o jogo do Los Angeles Lakers, da figura da NBA, o rosto da NBA, LeBron James, contra o Portland Trail Blazers. Nenhum desses jogos aconteceu. Discussões subsequentes sobre a continuidade ou não da temporada da NBA, os relatos das reuniões da bolha, das reuniões dos jogadores da NBA, são de que a temporada tende a voltar, provavelmente na sexta-feira de manhã. Você já tem essa definição, mas de que o voto dos Lakers, do LeBron, era não voltar à temporada, era encerrar a temporada dessa forma e sem um final. Os votos do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Clippers teriam sido para que a temporada não continuasse. De qualquer forma, continuando a temporada ou não, esse assunto não para aqui, tá? Esses protestos, esse boicote, simplesmente essa definição de que não vou jogar, não vou trabalhar para servir de brinquedo, de passatempo para você enquanto isso acontece, porque a gente precisa dialogar sobre uma sociedade que nesse momento não merece esporte, porque tem muita coisa errada com ela, e o nível de consciência sobre essas coisas é cada vez maior. Isso precisa ser, essa ideia precisa ser cada vez mais incrustada na cabeça do público. Esses caras têm um poder público de trazer essa consciência coletiva. Ainda nos esportes dos Estados Unidos, no mesmo dia em que tudo isso se deflagrou na NBA, a WNBA também não realizou jogos. A gente teve jogadores saindo, deixando jogos de beisebol, times de futebol americano na quinta-feira que não treinaram, praticamente nenhum treinou, né? Simplesmente abandonaram o treino. É algo que vai continuar acontecendo. Na coletiva oficial da FIA, o Hamilton deu força para essa movimentação que acontece nos Estados Unidos, na quinta-feira lá na Bélgica, né? Mas não falou mais a fundo sobre o que pretende fazer. Ele falou que o que for que seja decidido coletivamente. O que é uma outra coisa importante de se destacar. Muita gente olha simplesmente para o Hamilton. O Hamilton é um líder, é um grande cara nesse sentido. Ele sabe bem qual é o lugar dele, a importância dele, né? O lugar de importância, o lugar de grandeza e grandiosidade que ele tem no esporte hoje e como ele pode fazer parte central dessa conscientização coletiva. Nesse sentido, Hamilton é um dos maiores atletas do mundo, ao lado do LeBron James, ao lado da Serena Williams. A gente já falou sobre isso outras vezes. Mas é um peso desigual e injusto que se coloca nele quando a gente fala de Fórmula 1. Porque cobra-se muito do Hamilton, cobra-se a perfeição do Hamilton e você absolve caras que mostram está completamente fora do planeta para discussões mais sérias com base na não perfeição do Hamilton ou de alguma outra figura que toma a frente nessas discussões. Então, eu ouvi e li muita gente falando o Hamilton agora está se ajoelhando, né? É muito legal ele tá fazendo isso agora, mas e 4 anos atrás, quando era difícil, quando não estava todo mundo apoiando, quando fez o Colin Kaepernick, por que ele não fez? Ao mesmo tempo em que você se vira para Leclerc, para Verstappen, para essas pessoas, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, fala, não, mas ajoelhar não vai resolver nada mesmo, ajoelhar não salva ninguém. Então você usa a imperfeição de alguém, e alguém grande como o Hamilton, alguém que acerta como o Hamilton acerta, para livrar a imperfeição de figuras que não se interessam em dialogar com a vida real. É sobre isso que a gente está falando aqui. O que vai acontecer na Bélgica? Eu não sei. Eu não acredito que vai haver um abandono da corrida por parte de ninguém nesse sentido. E, de novo, não acho que seja justo, não acho que seja honesto cobrar isso do Hamilton, ou só do Hamilton. É desigual, é irreal, é desonesto com um cara que já mostrou tanta preocupação, já desenvolveu projetos e anunciou projetos para trazer maior representatividade para a Fórmula 1, enquanto gente que simplesmente diz que ajoelhar não serve, ajoelhar não ajuda, enfim, não tem nada a acrescentar
nessa discussão. Lá no começo de julho, quando a temporada começou na Áustria, e essa galera não ajoelhou, liderado de novo, eu falo sempre do Verstappen e do Leclerc, sem esquecer os outros, mas lembrando que esses dois pilotos são o futuro da Fórmula 1, né? Tem 20 e pouquinhos anos, em equipes grandes, em contratos longos, são muito talentosos, muito bons pilotos, mas o Hamilton tem 35 anos, o Vettel tem 33, esses caras vão fatalmente deixar a Fórmula 1 em pouco tempo, em alguns anos. E a não ser que alguma coisa muito grande mude, vai ser a Fórmula 1 do Verstappen, a Fórmula 1 do Leclerc. Esses caras vão ser os rostos da Fórmula 1 e das decisões que toma a Fórmula 1. Então, se o Hamilton, com toda a sua compreensão do mundo a seu redor, da realidade a seu redor, trouxe a Fórmula 1 consigo a reboque para falar de representatividade, para falar de mudança, para falar de dialogar com o mundo real, o que esses caras vão trazer, né? Essa é a grande preocupação aqui. Não é simplesmente a crítica pela crítica, é a preocupação ampla. Então, lá na Áustria, quando não ajoelharam e falaram que cada um tem a sua própria plataforma, eu vou até ler aqui para lembrar um pouco, rememorar o que cada um disse. Verstappen falou o seguinte: estou muito comprometido com a igualdade e a luta contra o racismo, mas acredito que todos têm o direito de se expressar de uma forma e um tempo que se adequem. Não vou me ajoelhar hoje, mas respeito e apoio as escolhas pessoais que cada piloto fizer. Enquanto Charles Leclerc, naquele dia, disse o seguinte: eu acredito que importam mais os fatos e comportamentos em nosso dia a dia do que gestos formais. Não vou me ajoelhar, mas isso não significa que eu esteja menos comprometido que os outros na luta contra o racismo. Bom, o Verstappen não disse nada, na real, né? Não ofereceu uma alternativa, não disse exatamente sobre o que ele está falando quando ele fala de estar comprometido. É agir sem desqualificar uma pessoa pela sua raça ou religião, enfim. Isso? Esse é o seu comprometimento? É muito pouco, né? É muito pouco a gente simplesmente não discriminar. É pouquíssimo. É pouco para a gente que não tem exatamente uma grande plataforma pública, para a gente que tem trabalhos comuns, para a gente que vive a vida comum, que dirá para um atleta que tem tamanha plataforma, como a Fórmula 1, um atleta que move um país, como faz o Verstappen, está lá a onda laranja que a gente conhece, para mostrar bem como se trata de um ídolo nacional da Holanda, né? Uma plataforma gigantesca que chega a 1 bilhão de pessoas, como chega a Fórmula 1, e você não discriminar na sua vida pessoal não é o bastante para um cara que tem uma possibilidade desse tamanho. E o Leclerc foi além no que ele falou, né? Porque ele também fala nos comportamentos do dia a dia, mas depois, algumas semanas depois, ele mostrou irritação com quem traz o nome dele para essa baila que é a discussão sobre a luta antirracista que está rolando na Fórmula 1 e da qual ele sim preferiu se ausentar e se isentar. O Leclerc reclamou, falou que não gosta de se envolver em política. Alguém falou que ele não abraçou o movimento Black Lives Matter, que o Hamilton estampa na camisa em todas as etapas, né? Porque ele não se importa. Aí ele disse que não é isso, que ele não quer se envolver em política. Aí escreveram que ele chamou o Black Lives Matter de um movimento político e ele ficou irritadíssimo, porque não foi isso que ele disse. Ele não falou que o Black Lives Matter é um movimento político, ele falou que não quer se envolver com política. Ora, talvez nas escolas de ponta de ensino de Monte Carlo as pessoas aprendam a interpretar texto e declarações de maneiras diferentes do que eu aprendi, mas se você está dizendo que não vai se envolver na discussão do Black Lives Matter porque não quer se envolver em política, você está exatamente chamando o Black Lives Matter de um movimento político.
Ou então você não acha que há nada de política, mas você não faz o certo, não age e não se impõe da maneira correta, porque você tem medo de que politizem o seu discurso. Bom, estamos aqui também, já que você não entra nessa seara, para politizar o discurso. E por um motivo muito simples, Leclerc. O Black Lives Matter é um movimento político. Não um político como você está pensando, não um movimento político que visa eleições, que visa levantar o poder de uma pessoa específica, né? Não é esse tipo de política, não é a política partidária, não é a política eleitoral, mas é a política da vida social, da vida em sociedade. E tudo é política. Tudo é política. O movimento civil que permitiu, nos anos 60, que os pretos votassem nos Estados Unidos, né, liderado pelo Martin Luther King, mas com, né, uma série de grandes figuras, John Lewis, que faleceu recentemente. Enfim, ele era, claro, um movimento político, porque o sucesso dele é mudar políticas públicas, políticas governamentais, federais, estaduais, internacionais, políticas ecológicas, se a gente está falando de movimentos verdes. Então, tudo isso é político, claro que é, e não se colocar de maneira a apoiar o lado certo da história, se colocar de maneira a se ausentar, se isentar, não é apolítico, é político também, mas de outra forma, e indicando um outro caminho. Então, veja bem, a grandeza dos jogadores da NBA, e é necessário que fale sempre os jogadores da NBA, tá? Não é a NBA. A NBA é uma liga tão falha e tão fracassada em diferentes tentativas de trabalhar com o crescimento, a melhoria dos direitos civis e tal, quanto qualquer outra liga esportiva grande do mundo. Aqui não é a NBA que está sendo exaltada, são os jogadores da NBA que entendem o papel não só de jogar basquete, mas o papel do esporte na vida urbana, na vida no campo, na vida social, na vida em sociedade, seja ela qual for. Porque não jogar ou ajoelhar não vai salvar uma vida diretamente. Nisso essas pessoas têm razão. Não vai salvar uma pessoa. Não vai mudar a cabeça sozinha com uma epifania de um presidente, ou de um governador, ou quem quer que seja. Mas cria consciência coletiva. E a consciência coletiva, sim, essa busca a batalha por mudanças, né? A batalha democrática por mudanças, a batalha democrática para que políticas públicas sejam excluídas ou criadas, aí sim, com a intenção de salvar vidas e a pressão popular com a intenção de se mudar cabeças de governadores, de presidentes. Os jogadores de basquete, os jogadores da NBA compreendem isso. Compreendem também que a mesma polícia de Kenosha que deu 7 tiros nas costas em um homem que não era ameaça e na frente dos seus filhos, 2 dias depois permitiu que um terrorista branco com um rifle de assalto atirasse contra um público que protestava, se manifestava de maneira pacífica, sem que ninguém se machucasse, matasse 2 pessoas, ferisse uma outra. Essa outra pessoa que foi ferida não vai morrer, mas vai perder o braço, né? Então, 3 vítimas de maneiras diferentes, e a gente não está falando também dos manifestantes, das famílias dessas vítimas. Todo mundo é afetado de alguma maneira. Esse jovem atirou, esse jovem é de uma organização terrorista de extrema direita, terrorista branca. Eu não vou falar aqui o nome dele, nem dessa organização, mas no começo da noite dessa manifestação foi pego em vídeo policial agradecendo a presença desses caras, armados, tá? Armados fortemente, agradecendo, oferecendo água, falando que era bom tê-los juntos. Esse terrorista atirou contra essas pessoas. Ele estava de luva para deixar claro que, né, não deixar vestígio de que tinha dado tiro, não deixar pólvora nas mãos, tudo aquilo que depois é investigado. E aí ele dá os tiros e passa andando normalmente pelo cordão policial.
sem que ninguém o pare ou o prenda, enfim, e a gente vê agitadores do terrorismo branco nos Estados Unidos agradecendo, gente grande, gente famosa, gente de televisão, gente como Ann Coulter, gente como Tucker Carlson, esses caras que são, essas pessoas que são agitadores de terrorismo branco, tá? Estão com seu espaço público no mundo para defender esse racismo sistêmico, entre outras coisas, né? Defender o status quo covarde e absurdo que se impõe na nossa sociedade, na sociedade dos Estados Unidos, como também na sociedade do Brasil. A gente tem os nossos próprios perpetradores de terrorismo branco em todas as esferas, inclusive governamentais, se a gente está falando do Rio de Janeiro. Enfim, ao lutar contra isso, ao entender o papel deles como atletas e do esporte para a sociedade, não somente como passatempo, não somente como brinquedo seu e do seu status quo, os atletas da NBA mostram a grandeza que as grandes figuras da nova geração da Fórmula 1 não mostram, não estão interessadas a mostrar e cada vez reforçam mais o seu papel provinciano nessa relação entre esporte e sociedade. Cada vez mais o papel de sapatênis humanos nessa relação que poderia e deveria ser de auxílio na criação da conscientização coletiva. A Fórmula 1 se orgulha historicamente de ser apolítica, né? A gente pode falar de corridas na Espanha franquista, em Kyalami, na África do Sul do Apartheid, e por aí afora. Mas a oportunidade de ser diferente, que vem do Hamilton, sim, mas não pode vir só dele, porque é um peso desigual e muito grande, está sendo desperdiçada. E o futuro que aponta para a gente é um futuro de a Fórmula 1 dos sapatênis de volta, a Fórmula 1 dos playboys de volta. Só que o mundo mudou, a gente não está mais nos anos 70. A gente não pode aceitar e a gente não vai aceitar esse comportamento provinciano de gente que dialoga com mais de 1 bilhão de pessoas por ano no mundo, como são os pilotos da Fórmula 1. Então, nesse canal, aqui no Grande Prêmio, e aqui pessoalmente comigo, a cobrança vai ser contínua. E que se eles não mudarem de visão de mundo, se eles não se mostrarem mais interessados em entender a vida ao seu redor e as outras realidades ao seu redor, as críticas vão acontecer sempre. Não pararemos. Toda a força do mundo aos vitimados em Kenosha, às suas famílias, aos vitimados aqui no Rio de Janeiro pela violência policial, pelo racismo sistêmico e endêmico que vem dos mais altos graus dos governos nacional, estadual, municipal, o racismo que não vem só dessas figuras mórbidas que aí estão, mas vem de todo um status quo conversado e acertado em prol de sempre as mesmas pessoas e as mesmas elites há muito tempo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Toda a força do mundo também aos jogadores da NBA e a quem mais decidir se manifestar dessa forma e a quem mais entender que seu papel no mundo vai além das quadras, dos campos ou das pistas, que é necessário não somente jogar, mas se fazer entender, fazer com que a conscientização coletiva ajude a formar grandes bolsões de pressão popular para mudar um status quo cruel e covarde que está posto. Então, a essas pessoas, toda a força do mundo. Aos outros fica e resta lamentação. E vai ter muita cobrança quando a gente achar necessário. Valeu? Grande abraço e até mais.